Como é o seu nome? Oi, meu nome é Grazi, eu sou bibliotecária na Biblioteca Pública Municipal Manolito de Ornelas, aqui de Tramandaí, há quase 12 anos. Você faz o quê? Eu faço a coordenação técnica da biblioteca, eu sou a responsável técnica da biblioteca. Então, o meu papel é gerenciar tecnicamente a biblioteca, né, com o apoio dos funcionários que a gente tem aqui. Quantos anos você tem? 38. Por que veio para a cidade? Para assumir o concurso. Gosta daqui? Eu gosto daqui. Eu acho que Tramandaí é um lugar muito bonito, naturalmente muito bonito. E pouco explorado nesse sentido. E é um lugar tranquilo de se viver. Então é bom viver. As pessoas são legais também, gosto das pessoas daqui. O que acha que é preciso melhorar? Em Tramandaí? Em Tramandaí e em biblioteca. Na biblioteca. Tá. A gente não tem um espaço próprio, né, e nem um espaço construído para ser biblioteca. Sempre que a gente fala em biblioteca pública, a gente pensa o poder público geralmente pensa, eu vou alugar um lugar, eu vou adaptar um lugar. Né? A biblioteca não funciona no adaptado, ela não funciona bem 100%. A biblioteca precisa de um lugar construído para ser biblioteca, pensado para as atividades que acontecem dentro da biblioteca, que são muitas. Não é o que o público vê é 10% daquilo que a gente realmente faz. Né? Então, assim, o que precisa melhorar na cidade? É preciso construir um prédio para a biblioteca pública. Isso é um fato. Né? Isso é de conhecimento público. É preciso construir lugares onde a cultura possa ser incentivada e apresentada para a população. Né? Então, falta na cidade um palco, né? Um teatro, sabe? Existem muitos grupos que têm muitas atividades na cidade, né, culturais, que precisam de um espaço para se apresentar. Né? Existem muitos músicos, é uma cidade que tem no mínimo 100 músicos. Né? Pessoas premiadas moram aqui e elas não têm um palco no próprio local onde elas moram, né, para se apresentar. Quantos anos você viveu aqui? Eu tô aqui morando há vai fazer 6 anos. Você mora aqui? Moro aqui. Qual a sua crítica em relação a Tramandaí? Eu acho que não adianta tu querer fazer a cidade crescer comercialmente e residencialmente se tu não tem nada para oferecer. Sim. Né? As pessoas, elas ou nascem aqui ou elas vêm pra cá. Se elas vêm para cá, elas vêm por um motivo. Né? Então é importante que a cidade se volte para a cultura e pense num desenvolvimento cultural à altura do que a cidade quer se desenvolver, enquanto uma cidade maior, mais bem estruturada. Né? A estrutura de cultura também é importante dentro da cidade. Quais os livros você recomendaria para pessoas que nunca leram um livro? É difícil porque a gente não... Na biblioteca pública, a biblioteca pública funciona diferente de uma biblioteca escolar. A biblioteca pública, ela é uma biblioteca livre. Então, assim, a gente não interfere nas escolhas das pessoas, porque a gente não precisa cobrar delas que elas leiam, a gente não precisa cobrar um relatório, um resumo, né? Elas não precisam fazer um trabalho sobre isso. Né? Elas só podem só ler, né? Gostar de ler. Então, assim, é engraçado porque a gente sempre começa com as drogas mais leves, né? Eu sempre digo assim, né? As pessoas, muita gente critica, mas Paulo Coelho é tão... Né? Eu falo assim, cara, é uma droga leve, a pessoa às vezes entrou na leitura por conta disso. Então, assim, leia tudo, qualquer coisa, bula de remédio, não há livro específico, há uma vontade de tu descobrir aquilo que tu gosta. E a partir daí,
né, se colocar para procurar aquilo que tu gosta. E aí a biblioteca pública tem um monte de opções, né? Então tem gente que gosta muito, eu gosto muito de quadrinhos, começa no quadrinhos, depois lê uma coisa de ficção científica e vai para um, né? Cada um vai para um canto que se gosta mais, né? E eu sempre falo, principalmente para os jovens que vêm aqui que ainda estão em idade escolar, que, gente, não gostou, vem de volta e pega outro, né? Experimenta. É mais uma questão de experimentar na biblioteca pública municipal do que de ser obrigado a ler alguma coisa, né? Então, é mais por aí, assim, que a gente trabalha, né? Sim. O que acha dos músicos que não conseguem trabalhar em Tramandaí? Isso é um problema, né? Como a gente já tinha comentado, né? Falta um palco, né? Falta lugares. Muitas pessoas... no verão se contrata muito, mas no inverno não se contrata, né? Existe eu acho que... Eu confesso que eu não gosto muito de música em bar, né? Em restaurante, assim, não é a minha parada. Mas eu acho que como os músicos são contratados, eles são contratados como uma música de fundo, né? E não é o que deveria ser, sabe? Quando tu contrata um músico para tocar no teu bar ou no teu espaço, né? Tem vários lugares onde isso acontece mesmo, assim. Tu contrata ele para fazer um show, então tu tem que vender o músico e não a casa. Tu tem que vender o show daquele músico e não a casa, né? E eu acho que isso é às vezes desconectado, né? Então, por exemplo, ali no Vila Mandiari, né, eles têm um palco, os caras tocam, as pessoas curtem como se fosse uma casa de show, né? É um lugar que eu fui, por exemplo. No Sancros era assim, né? Quando tinha uma apresentação, um espetáculo de teatro ou qualquer coisa, né, era vendido o espetáculo. Então, hoje vai ter teatro, né? Então quem vai vir não vai vir para comer e de repente vai ter um músico lá ou vai ter uma coisa acontecendo. Vai ter, hoje é o dia do teatro. Quem vai vir para ver o teatro, né? O bom é que nós somos muito unidos, né? A categoria cultural é muito unida. Então onde a gente sabe que tem alguma coisa ou alguém, a gente vai em grupos, né? Bandos. Então tem um lugar que faz muito isso também, que é aquele hambúrguer, né? Porque o Ju tem uma cultura, né? Mais de trazer o músico e, né, dizer, hoje é o show do Cícero, hoje é o show, sabe, do Gustavo Ribeiro, hoje é o show, sabe? E aí as pessoas vão para assistir o músico. Nós vamos lá ver o músico e não comer e de repente tem um cara lá do nada, sabe? Acha que as críticas desviam a atenção de um ponto ainda mais importante? Não, o que eu acho é que as pessoas que ouvem as críticas não sabem ouvir as críticas com o coração aberto. Sim. Tá? Eu acho que toda crítica é válida e a pessoa que está ouvindo precisa examinar se aquilo está correto ou não. Sim. E tomar uma providência a partir dali. Né? O que acontece muito é que tu te defende daquela crítica ao invés de aceitar aquilo e examinar aquilo, porque nem sempre toda crítica é válida, né? Às vezes não está certo, não está correto, entendeu? Então tu tem que, tu não pode te defender, tu tem que escutar e pensar sobre aquilo, se está correto, se está correto em partes, ou se não, está totalmente errado, né? E eu acho que não é uma questão de desviar a atenção, porque a crítica é válida, né? Às vezes aponta um problema que a pessoa nem viu, né? Um dirigente, eu não sei em que contexto essa frase está colocada, mas dentro do contexto de Tramandaí, um prefeito, por exemplo, às vezes ele não sabe que tem um bueiro estourado em algum lugar. Se alguém critica, ele tem como tomar uma providência porque ele soube, né? Então, às vezes é um jeito da gente ficar sabendo também. Saber o que as pessoas pensam é importante pra gente, principalmente dentro do poder público, né? Colocar aquela coisa no caminho daquilo que o público quer, né? O cidadão de Tramandaí que paga seus impostos, que trabalha, que estuda, que vive aqui, né? A gente não trabalha, nós servidores públicos não trabalhamos pra gente ou porque a gente acha. A gente trabalha pro público que nos
cidadão de Tramandaí, pro cidadão do Litoral Norte, né? Que a gente atende todo mundo, então. Sim. O que acha da emenda parlamentar? Ai, eu tenho uma ideia muito conflitante sobre isso. Emenda parlamentar. Complicado. Difícil. Assim, a princípio, os técnicos que estão as pessoas deveriam saber aonde que as coisas estão com problemas, né? Aonde que o dinheiro tem que ir, né? O fato é que, às vezes, é tantos lugares para onde o dinheiro tem que ir, né? Primeiro, não é uma prioridade, é muitas, né? É um leque, né? Então, por exemplo, nós da biblioteca recebemos 2 emendas parlamentares já. 2023, eu acho, ou 22, alguma coisa assim. 23. Então a gente conseguiu, por exemplo, fazer uma compra de equipamento que nós não tínhamos, a gente conseguiu fazer uma compra de muitos livros que nós não tínhamos. Inclusive a emenda do equipamento foi o Rafa, da Triângulo, né, que gentilmente, sem chorar, cedeu 15 mil, 13 mil, sei lá, 15 mil, pra gente comprar uns equipamentos. E a emenda dos livros, né, foram mais de 200 livros que a gente comprou, livros novos, 2024, 2023, sabe? Novos mesmo, assim, lançamentos. Quem forneceu essa emenda foi o Juarez, que hoje é o prefeito, né? Então, assim, pra nós foi muito bom, porque a gente não comprava livro, acho que fazia mais de 10 anos, né? Mas, ao mesmo tempo, a nossa emenda, ela foi uma emenda que, tecnicamente, ela foi bem executada, porque o que aconteceu? Houve uma avaliação técnica do que o acervo estava precisando, do que faltava para o acervo, e essa avaliação técnica resultou, né, numa emenda que dizia: nós precisamos melhorar o nosso acervo em quesitos específicos, né? Nosso acervo é muito pouco preto, muito pouco LGBT, muito pouco indígena, apesar de o nome da cidade ser um nome indígena, né? E eu na época queria muito fazer uma aquisição de material sobre Tramandaí que a gente não tinha, ou duplicar materiais que a gente precisava, né? Mas eu não consegui, porque aí é diferente, é material de sebo, é difícil de comprar, enfim. Mas assim, a gente conseguiu dar uma diversidade para o nosso acervo que ele não tinha. Então nós conseguimos fazer isso com essa emenda do Juarez. Né? E o equipamento que a emenda do Rafa, né? Que foi um equipamento também que nós precisávamos muito na época. Né? Então assim, eu acho que a emenda é boa nesse ponto. Por exemplo, eu nunca teria conseguido talvez comprar 15 mil reais em livros se eu tivesse só pedido para minha secretaria. Na época era a educação. Então assim, se eu tivesse só dado uma lista e pedido, talvez eu nunca tivesse conseguido, mas como era obrigatório, eu consegui. Entende? Então às vezes, eu não sei, eu acho que para a cultura, se tu executar ela muito tecnicamente naquilo que realmente é necessário, uma emenda pequena, como 15 mil, né, pode ser uma emenda muito útil, porque a cultura geralmente não é uma prioridade, né? A cultura geralmente está ali em outros lugares que não saúde, educação, né, que são coisas que são mais prioritárias, né, obras, né. Então, para o sentimento do cidadão, no caso, né. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o legislativo não tem que ter o controle do dinheiro, porque eles se elegeram para legislar, não para executar, entendeu? Não é para isso que eles se elegeram. Eles não se elegeram para dizer aonde o dinheiro tem que ir. Eles se elegeram para construir leis que ajudem a cidade a ser uma boa cidade de se viver, para o cidadão. Então eu não sei, sabe? Às vezes eu fico preocupada com essa questão das emendas e como elas são usadas. Então eu acredito que em Tramandaí isso não é uma festa danada. Eu acho que as pessoas que recebem as emendas, elas
executam bem. Eu não vejo, assim, não é uma questão tão complexa quanto, por exemplo, no governo federal, que tu não sabe para onde está indo, porque é um lugar, Brasil muito grande, né? Emendas milionárias, né? Então é difícil. Então, assim, eu acho que para nós funcionou bem. A emenda, dependendo do objeto, é muito difícil de executar, complicado mesmo, né? Eu me estressei muito, por isso que eu não pedi mais, né? Porque não dá, sabe? Sozinha não tinha condição. Então, talvez hoje daria até para pedir, mas assim, o que, né? A gente tá num lugar provisório e tudo mais, então assim, não dá pra botar muitas coisas, né? Mas ao mesmo tempo eu acho que o legislativo não foi constituído para isso, né? Então é preciso uma análise mais séria, assim, do que está acontecendo na própria cidade, das emendas, como o dinheiro está sendo aplicado, quais são os resultados disso, para a gente entender direito se isso é muito válido ou não. Acha que tudo isso precisa de pesquisas? Acho muito. Acho que falta pesquisa, falta divulgação, falta talvez uma plataforma específica só para as emendas, né? Então na própria Câmara poderia ter uma plataforma, né? Sei lá, vigia de emenda, não sei, sabe? E aí lá estarem todas as emendas, quais secretarias, quem são os responsáveis pela execução dessas emendas, né? Por exemplo, as minhas emendas, quem cuidava muito era uma pessoa lá do financeiro, né? Da contabilidade, né? Não é o nome? Fazenda, né? E ela ficava sempre me ligando, e aí, como é que tá? Como é que tá a execução? Não sei o que, né? Uma colega assim bem competente. Mas assim, eu acho que a Câmara poderia fornecer isso, né? Quais são os resultados, né? Quantas pessoas foram atingidas por essa emenda, né? Foi legal? Foi bom? Não foi? Como é que foi a execução? Faltou alguma coisa? Teve algum problema, né? Então eu acho que talvez se a Câmara tivesse uma plataforma, né? A gente poderia olhar mais o que está acontecendo e se inteirar melhor de onde que essas emendas estão indo, quais são os valores delas, né? Porque no fundo, por exemplo, eu não sei qual é o valor de emenda impositiva. Eu teria que ir no orçamento lá da prefeitura e colocar a emenda impositiva e somar todos os valores de todas as pequenas emendas. Então não sei quanto do orçamento está para isso também. Então é mais uma questão de, não é nem tanto pesquisa, mas transparência, para a gente poder olhar isso com um pouco mais amplitude, né? Sim. Enfim. O que a biblioteca oferece? A gente oferece empréstimos, devoluções, pesquisa no local. A gente tem um recurso muito bom de pesquisa sobre a cidade e sobre os escritores da cidade, né? Então nós pretendemos ser um repositório de todo o conteúdo publicado por autores do Rio Grande do Sul, especificamente Litoral Norte, Tramandaí, né? Ou sobre a cidade, né? Então a gente pretende isso e eu estou sempre ligada no que está sendo publicado, ou sobre a cidade, ou para a cidade, né? A gente tem um serviço de referência legal, então, por exemplo, tu vem aqui com uma questão, às vezes a gente não tem, né? Mas eu faço uma pesquisa, descubro onde tem aquele conteúdo, encaminho a pessoa, né? Então, assim, por enquanto a gente tem oferecido isso, né, para a população. E vamos ver se a gente consegue fazer alguns eventos, enfim, é uma questão de organização, né? Por exemplo, eu tô dando prioridade ao acervo, né, a organização do acervo, inclusão em base de dados, empréstimo via base de dados. Por quê? Porque se eu tiver que me mudar, vai ser muito ruim se eu tiver que levar as coisas sem organização. Então, assim, e precisa, né? A biblioteca pública a inauguração dela é 69, mas ela é decreto de 68. Então,